Nós já conhecemos o sweep e toda a sua funcionalidade. Nessa aula, vamos aprender a aplicar o sweep usando vários tipos de perfis e caminhos. Também vamos aprender a criar cortes com o sweep. Existem vários meios de usar o sweep para criar sólidos. Vamos conhecer e praticar a aplicação desse recurso estudando muitas e boas opções que ele nos dispõe. Nós já aprendemos como devem ser os perfis e os caminhos para aplicar o sweep. Agora, nesta aula, eu quero apenas, para reforçar e relembrar, explicar como deve ser feito um sweep simples. Para isso, observem o exemplo que eu criei, de um sweep bem simples, com um perfil e um caminho a ser seguido. Eu vou excluir este sweep da minha árvore de operações para criá-lo novamente, a fim de que vocês possam entender melhor. Uma vez excluído, eu vou vir até o comando ressalto base varrido, também conhecido como sweep, e vejam que abre esta barra lateral de propriedades para eu configurar o meu sweep. Na primeira caixa, é a caixa onde vai estar o perfil. Então, agora eu vou selecionar o perfil e vejam que o perfil vem para dentro desta caixa. A segunda caixa é onde vai conter o caminho. Observem que eu vou selecionar o caminho e o caminho vem para a segunda caixa. Agora basta eu confirmar o comando e está criado um sweep com um perfil e um caminho simples. Vocês podem escolher diversos formatos para o perfil e diversos caminhos, diversos formatos para este caminho para criar esse sweep, de uma forma bem simples e dinâmica. Uma outra forma de criarmos o sweep, dessa vez mais arrojada, é criando o sweep com múltiplos perfis. Então observem que eu criei um esboço com dois círculos e um caminho. E eu vou gerar um sweep por esses dois perfis separados com este caminho. Então eu venho até o comando de sweep, seleciono os perfis e vejam que os dois já são selecionados ao mesmo tempo. Você pode se perguntar, mas por que eles são selecionados ao mesmo tempo? Porque eu criei esses dois círculos dentro de um mesmo esboço. E agora vou selecionar o perfil. Vou confirmar o comando e veja que eu criei um sweep com múltiplos perfis, poderia ser mais perfis aqui ainda, e eles estão separados. Agora eu vou excluir esse sweep e mostrar uma outra possibilidade para vocês. Vejam só. Agora eu criei aqui, além de dois perfis separados, mas dentro de cada perfil há um perfil aninhado, ou seja, um círculo maior ou menor, um círculo maior ou menor, e esses dois círculos estão separados. Também criei esses perfis dentro de um mesmo esboço. E criei um caminho, e agora eu vou aplicar um sweep desta forma. Vou selecionar os perfis, veja só que eu selecionei, e agora vou selecionar o caminho. Confirmo o comando, e observem que eu criei um sweep com perfis aninhados, mas ao mesmo tempo separados, formando essa espécie de tubo. Eu poderia ainda criar vários outros círculos ou quadrados, ou seja lá qual for a forma que vocês desejarem, aqui ao lado, e gerar um sweep com todos esses perfis. Uma outra coisa interessante que a gente pode fazer com o sweep é o que eu vou lhes mostrar agora. Seria um sweep com uma curva projetada na superfície. Então observe que eu criei um bloco, depois com um corte extrudado eu gerei esta superfície, e depois eu desenhei um sketch, um esboço, na face do fundo com uma spline. Até aí tudo bem, ok? Agora vejam que interessante. Eu tenho a opção de vir ao menu Inserir Curva e selecionar a opção Projetada. Aí eu seleciono esta opção aqui, a primeira opção, Esboço em Faces. Então, em primeiro lugar, eu vou selecionar o meu esboço e, em segundo lugar, eu vou selecionar a minha face. Vou mudar a projeção inversa para que, observem que a setinha está para baixo, eu vou mudar para que ela projete para cima. Olha lá, a gente já consegue ver na face a curva projetada. Aceito e eu tenho uma curva projetada na face. Agora eu vou criar rapidamente um sketch aqui e vou desenhar
um tipo de perfil aqui. Qualquer perfil pode ser. Este quadrado. Confirmo o comando. E vou aplicar um sweep agora. Vou selecionar este quadrado como meu perfil e esta curva que eu projetei como meu caminho. Veja o que acontece. Confirmo o comando. E eu criei um sweep com uma curva projetada. Interessante, não é? Observem que a face que o sweep criou, ela é muito similar à face deste bloco, porque eu utilizei uma curva projetada nesta face. Uma outra possibilidade que nós temos para usar o sweep é utilizar o sweep de corte. Observem o exemplo. Eu vou usar o mesmo bloco que nós temos aqui e a mesma curva que nós já projetamos na superfície. Agora eu vou criar rapidamente um sketch nessa face, só que desta vez eu vou desenhar um círculo, mais ou menos nesta região. Vindo até o menu Inserir, Cortar, eu vou selecionar a opção Varredura. E aqui na barra lateral, no ajuste das propriedades, eu vou deixar selecionada a varredura de perfil, como vocês podem ver que está selecionada. Então, para o meu perfil, eu vou selecionar o círculo que eu acabei de criar. E para o caminho, eu vou selecionar a curva que nós projetamos na superfície. Agora eu vou confirmar o comando. E veja o que aconteceu. Eu criei um sweep por corte. E ele cortou o meu bloco exatamente pelo caminho que nós geramos através da curva projetada na superfície. Vocês poderiam utilizar, ao invés de um perfil circular, vocês poderiam criar um perfil quadrado ou qualquer outro tipo de perfil para realizar este corte neste bloco com o caminho gerado pela curva projetada na superfície. A outra opção que nós temos de corte por sweep é fazendo a varredura de um sólido. Então vejam que eu criei aqui um cilindro maior, uma hélice, como nós já aprendemos anteriormente a criar as hélices, e um pequeno sólido, um cilindro menor, aqui para fazer a varredura. O escopo deste comando, para aplicar uma varredura, sempre deve ser esse. Eu tenho que ter um corpo a ser cortado, eu tenho que ter um caminho a ser seguido, e eu tenho que ter um pequeno sólido que fará a varredura. Pode ser nesse formato circular, pode ser um quadrado ou alguma outra geometria conforme o necessário. Tendo tudo isso criado, eu venho até o menu Inserir, Cortar e seleciono a opção Varredura novamente. Só que desta vez, ao invés de deixar selecionado Varredura de perfil, eu vou selecionar a varredura de sólido. E como perfil, eu vou utilizar este pequeno sólido que eu criei. E, como caminho, a minha hélice. Vou agora aplicar o comando, e o SolidWorks leva alguns instantes para processar esta operação. Mas vocês vão poder observar que o resultado é bem legal. Então vamos aguardar, enquanto o SolidWorks processa. Pronto, o SolidWorks já processou a operação e veja o resultado que obtemos, com uma varredura de sólido, utilizando um sweep de corte. Notem que eu consegui obter este tipo de geometria. Isso é muito utilizado para criar, por exemplo, ferramentas de corte, como uma fresa. Vocês poderiam criar desta maneira.